Olá, você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui duas convidadas, representantes do IAB Búzios, Helena Strass e Marlene Etrich. E eu vou pedir que vocês se apresentem. Bom, eu sou Helena, sou da diretoria do IAB, do Núcleo Búzios, e estamos aqui representando agora essa entidade centenária que tem a sua atuação aqui em Búzios desde muito tempo. E agora eu queria também falar sobre que a Marlene, que é a nossa colega, também vai se apresentar. Sim. Bom, Marlene, né? Marlene Etrich. E eu estou menos tempo, mas já estou bastante tempo também em Búzios, porque eu tenho casa desde 2004, mas eu continuava trabalhando no Rio. Eu fui da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na área do planejamento urbano, e então fiquei livre para estar mais em Búzios a partir de 2012. Desde ali eu tenho praticamente morado em Búzios, com intervalos, mas assim, tenho acompanhado intensamente tudo o que acontece aqui em Búzios. Vocês vivem, né, a cidade. Vocês podem explicar para a gente qual é a missão do IAB Búzios e falar um pouquinho da trajetória da entidade? Bom, o IAB Búzios é, como eu disse, uma entidade assim, centenária. Ela começou em 1921 e teve como seu primeiro presidente Gastão Baiana, que aliás é a rua que eu moro lá no Rio de Janeiro, que eu tenho casa lá no Rio de Janeiro, e é uma entidade que tem a sua importância na discussão dos espaços urbanos e nas políticas urbanas. Tem interferido bastante, interferido positivamente nessa área, né, na área da política urbana e da arquitetura, inclusive também no trabalho dos arquitetos, na qualidade do trabalho dos arquitetos, que é discutido no IAB através de seus concursos, através de exposições internacionais, inclusive participando, né? E então o IAB tem essa importância, e aqui a gente atua como um núcleo, porque o IAB é uma entidade nacional, tem os seus departamentos estaduais, e tem os núcleos que são das pequenas cidades, que, como por exemplo Búzios é Núcleo Búzios. E a gente pode depois estender essa conversa sobre o IAB e a sua participação nas suas próximas perguntas. Bom, eu só gostaria de complementar, porque eu acho importante colocar o IAB no momento atual, em que momento ele está. Ele, como eu já lhe comentei um pouco antes, ele tem em torno de 50 arquitetos que participam. Nós temos um grupo permanente de WhatsApp em que nós nos comunicamos, e nós recentemente, foi há 2 meses atrás, assinamos um acordo institucional mútuo com o Conselho de Arquitetos do Brasil, que é o conselho que regulamenta a nossa profissão, ele controla o nosso exercício profissional. E, além disso, nós tivemos agora recentemente, assinamos como IAB o apoio a uma carta ao IAB Rio de Janeiro, de iniciativa lá, junto aos demais núcleos do Estado, de posicionamento do IAB em relação a todos os candidatos a prefeito, e provavelmente ela vai ser depois colocada aqueles que forem eleitos, como diretrizes gerais de o que o IAB demanda no seu nível mais institucional. E além disso, a gente agora, alguns dias atrás, ainda fizemos uma carta de apoio ao movimento do Cabo Frio Sustentável, que é um movimento forte que eles estão tendo lá em relação ao plano diretor e à lei de usurpação do solo. E como nós temos divisas com esse município, fomos contactados, né, sobre isso, e fizemos uma carta de apoio. Quer dizer, o IAB, ele atua de uma forma que, inclusive, acaba transcendendo a próprio município, né, em algumas situações.
Sim. Você citou o plano diretor e eu sei pela história de Búzios, né, desde a emancipação, a participação ativa do IAB na criação do plano diretor, do nosso plano. Vocês podem explicar o que é um plano diretor de uma cidade e como é que o nosso foi criado? Não, eu posso iniciar e ela depois complementa no que ela achar importante de falar. Então, justamente o plano diretor de Búzios foi o meu primeiro contato com a cidade de Búzios efetivo, como tendo uma casa em Búzios, né? E fui logo envolvida intensamente. Então, porque eu coordenei uma equipe interna da prefeitura, a pedido do então secretário, e para fazer um ajuste, uma adaptação da proposta que tinha sido entregue pela Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, o que é o plano diretor? O plano diretor, na verdade, é um instrumento mais importante. Ele decorre para uma cidade, ele decorre de uma regulamentação federal que diz que é obrigatório toda cidade de 20 mil habitantes ter um plano diretor. Então, isso é um plano diretor, né? Ele dá as grandes linhas mestras da política urbana do município e aí com tudo. Então, o que é o conteúdo, né? São essas linhas mestras, as diretrizes e objetivos gerais, os instrumentos que podem ser utilizados e as políticas públicas, né, que o município pretende instituir, né, e tudo isso com um intenso processo participativo. O nosso foi particularmente muito intenso. Eu que tenho condições de fazer uma análise comparativa com outras cidades, eu lhe digo que foi um processo irrepreensível aqui em Búzios, de participação da sociedade civil, provavelmente muito ajudada pelo fato de a cidade ter saído de um processo de emancipação em que todo mundo debateu muito a cidade que queriam, né? Então, assim, então esse é o nosso plano diretor, que agora está em vias de ser revisto, né? Mas, assim, a expectativa que eu tenho é que se reative essa mesma intensidade de participação por parte da sociedade civil, porque isso é fundamental digamos assim, pro sucesso, o sucesso que eu digo assim, a eficácia de um instrumento dessa natureza. Bom, o plano diretor é fundamental, né, numa cidade, e foi obrigatório com mais de 20 mil habitantes, e por isso Búzios teve que correr atrás desse instrumento, porque era uma situação que a cidade estava crescendo desordenadamente, com uma legislação antiga e sem um plano de diretrizes, né, diretrizes para seu crescimento. Então, o plano diretor, realmente, como foi colocado aqui pela Marlene, ele foi muito discutido. Eu estava presente nessa época e ela já falou sobre isso. Eu quero só dizer o seguinte, que o plano diretor, ele não é só um instrumento que, na sua criação, ele é um instrumento que tem que ser implementado, realmente ser respeitado, né? E nessa luta pelo respeito ao plano diretor e as diretrizes de todas as outras leis assim complementares ao plano diretor, o IAB sempre esteve presente nessas discussões da cidade, na atualização, e vai estar presente nas próximas discussões que vão acontecer com a reformulação do plano diretor, a atualização do plano diretor, e a gente espera que a sociedade civil esteja presente e se coloque, porque a gente não quer que as coisas venham somente dos políticos, né? Que ela tem que ter uma participação da comunidade, da sociedade, na formulação da cidade que a gente quer, da cidade que nós queremos. Então, essa é a nossa expectativa. E vamos ajudar. Sim, tenho certeza. Nós observamos um crescimento desenfreado e bem desorganizado da cidade, e eu acho que isso acaba nos mostrando que a população
não conhece o plano diretor e, se conhece, não acata, não só a população como os governantes também. Vocês concordam com isso? Eu poderia dizer sobre isso que o que acontece é que nós temos duas cidades, né? Nós temos duas cidades, a cidade que cresce dentro do plano diretor de alguma forma e a cidade que cresce fora do plano diretor é porque tem toda uma população atraída pela cidade, então é um crescimento desordenado. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa cidade, essa é uma cidade turística que tem um grande grau de atratividade, né, pelos empregos que ele proporciona, que o turismo proporciona, e assim acontece em qualquer outro tipo de cidade, seja indústria, que tiver como atividades principais. E então essa população atraída, ela não dá tempo para que se organize a cidade, e ela vai crescendo, as pessoas se viram, elas vão ocupando os espaços. Agora, isso é também uma má visão das administrações, porque não deveria ter uma administração concentrada só numa determinada área da cidade. Deveria ter uma administração que se distribui de uma forma mais equitativa. Então, se existe bairros mais afastados, bairros populares, é ali que tem que estar a administração pública, ordenando, organizando, né, trabalhando com a iniciativa privada, não permitindo que determinadas ocupações aconteçam, né, reservando áreas para o crescimento da cidade. Então, esse é um problema que está acontecendo aqui, acontece em outros lugares, mas é uma questão de administração pública e não só do plano diretor. O plano diretor existe, tem que ser respeitado, e as leis, né, as leis complementares. Eu realmente vou complementar que a crítica que eu tenho, mas eu acredito que todos nós do IAB temos essa visão, é que de fato a nossa administração pública não usou da forma como deveria ter usado tudo que o plano diretor indica. Não digo só as diretrizes, por óbvio, porque elas é um grande pacto social, o plano diretor é um grande pacto social, então essas diretrizes precisariam estar sendo consideradas em cada novo plano de governo, mas assim também nas próprias ferramentas, que eu chamo de ferramentas, que o plano diretor institui para fazer valer essas coisas todas. Tudo isso o plano diretor tem, só que ele foi minimizado na importância por essa cidade, talvez por ser uma cidade muito jovem, do ponto de não a cidade em si é jovem, mas a administração pública daqui é uma cidade emancipada recentemente, né? Então, isso tudo realmente é fundamental para que um plano diretor venha a ser implementado da forma como se espera. Então assim, ficou muito a gestão democrática, que é uma exigência que vem a nível da nossa Constituição Federal, ela não foi considerada na forma como deveria ter se considerada, em que todos os programas, todas as políticas públicas fossem devidamente debatidas. O plano diretor tem instrumentos para isso, quer dizer, não é porque o plano diretor esteja com problemas, e sim porque ele não foi usado como ele deveria ter usado. E eu prefiro acreditar que seja por inexperiência em usar esse instrumento. E espero que nessa revisão a gente possa discutir claramente o que é uma boa governança, o que é uma gestão democrática. Espero que isso seja um dos temas quando formos fazer a revisão do plano diretor. Ok. Vamos falar agora de um pouquinho de mudanças climáticas, catástrofes naturais. A cidade de Búzios, ela pode ser impactada por tudo isso que a gente está vendo acontecendo no Brasil inteiro, recentemente no Rio Grande do Sul, em outros países. Búzios pode ser impactada por esses fenômenos, e como é que nós podemos nos preparar
para isso, para prevenir isso? Eu começo, Helena complementa. Então, assim, nós chegamos a combinar que a gente seria mais fácil compreender assim. É uma alta complexidade esse tema, né? E ele vem sendo debatido muito. Ontem mesmo, ontem, anteontem, teve um precioso seminário sobre cidades verdes e que eu participei, então ele é muito complexo, é um tema muito complexo, mas trazendo, e está sendo debatido mundialmente, né? Então, na verdade, quando falou-se ontem, eu acho importante a gente falar essa palavra. No caso que vale muito para Búzios, é a adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, como é que um município pode se adaptar às mudanças climáticas em curso, né? Então, no caso de Búzios, a forma como eu vejo, quer dizer, tem outro aspecto que a Helena depois vai complementar, mas assim, central para nós não é o problema se o mar sobe ou não sobe. Nós, por conta do Brasil, a costa brasileira, as características da costa brasileira, também não somos objeto de tsunamis. Então, mas a verdade seja que chuvas fortes, sim, com certeza. E chuvas fortes significa alagamentos, significa um sistema de drenagem correto, né? Então, os nossos espelhos da água, eles, quando o tempo é seco, eles se reduzem muito, mas isso não quer dizer que eles voltem ao seu leito natural quando a chuva intensa ocorre, né? E pode, inclusive, transbordar o seu leito. Então, você citou esses exemplos recentes no Brasil, um bom exemplo é a cidade de Porto Alegre, né? Então, na hora que você contém e avança sobre o leito natural dessa espelho d'água, ou enfim, ou um córrego. Nós temos aqui em Búzios córregos que só existem quando chove muito. Depois eles ficam secos e parece que não tem córrego. Então, outro grave problema é a nossa espinha dorsal do município, é Bento Ribeiro Dantas. Qual é o cuidado que nós estamos tendo em relação às grandes chuvas que vão afetar aquela artéria principal, né, do município, que é a Bento Ribeiro Dantas. Então, assim, isso é muito sério e eu acho que isso tem que ser encarado, isso é emergencial. E a outra coisa, assim, que eu quero introduzir, a Helena depois complementa, porque ela já andou pensando muito sobre isso, nós temos muitas áreas de preservação, estão esperando para ser declaradas parques. E esses parques, eles são uma excelente oportunidade de fazermos acontecer aqui em Búzios uma coisa que os chineses estão chamando de jardins de chuva. Então, são receptores de água e assim eles precisam ser encarados, né? Então, passa aí a palavra para a Helena para abordar essa parte toda que tem a ver com a vegetação. Não, na verdade, eu acho assim, claro, nós sabemos, todos sabemos, desde criancinha, que o lugar mais confortável para você estar quando tem um sol quente, a gente está vivendo o ardor do verão, o que a gente procura? Uma sombra. Então, as cidades, elas precisam ser sombreadas, você precisa caminhar. Primeiro que é importante você retirar um pouco dos carros da cidade, né? Porque também nós vamos ter esse impacto maior quando você tem toda essa poluição, esse efeito de carbono na atmosfera, né? Então, nós precisamos ter uma cidade mais agradável para que a gente possa conviver. E esse é um problema que a gente deveria estar pensando desde já, e não é difícil, não é impossível. A gente precisa caminhar, a gente precisa ter sombra, aqui nós não temos rios, né? A gente só tem chuva, que pode alagar, né? Então para isso tem que ter a drenagem, mas o mar não tem uma perspectiva de a curto prazo subir tanto assim que vai inundar, não é uma preocupação eminente nossa agora. A nossa preocupação é nos precavermos aqui para viver uma cidade que tenha essa capacidade de acolhimento, né, da população. O que nós temos hoje? Se você for analisar, você tem uma cidade onde você caminha respirando uma coisa que nós não tínhamos. Nós tínhamos aqui uma cidade pequena, né, com
uma vegetação bonita, boa, agradável, e que deveria ser desenvolvida com árvores onde você caminha, e também preservar nas próprias residências, evitar que as pessoas se adensem muito. Esse adensamento que está previsto no plano diretor, para que não aconteça, né? E que as pessoas tendem a adensar cada vez mais, então vai retirando a arborização do próprio terreno, entendeu? Então, daqui a pouco as crianças não vão saber mais o que é uma árvore, não vão saber mais o que é um pássaro, não vão saber. Isso é um efeito climático, isso é um efeito, um efeito na nossa natureza, um efeito na nossa vivência, né? Nós temos que respeitar isso. Então, por que a gente prejudica a nossa cidade em vez de melhorar a cidade, né, para a nossa vida? Então, os parques são importantíssimos. Por que as pessoas querem logo morar nos parques? Por que elas querem cortar as árvores, fazer condomínios? Ali, as propostas que eu vejo de alguns arquitetos é de condomínios nos parques. Sim. Isso está errado. Não é assim que se faz. Os parques têm que estar lá para que todos usufruam, e não para que alguns poucos fiquem lá morando, né? Então, essa eu vejo assim, um desafio muito grande da nossa população em se empenhar em discutir e defender esse patrimônio que nós temos aqui, né? Porque se a gente escolheu morar aqui, nós escolhemos morar aqui por quê? Pergunta para as pessoas o que elas vieram procurar aqui, né? Eu acho que a gente já sabe a resposta. A gente quer qualidade de vida, a gente está fugindo das grandes cidades. As grandes cidades estão ficando insuportáveis, elas estão ficando difíceis de morar. Violência, calor, asfalto, gases na atmosfera. Então, nós viemos para cá e vamos destruir o que nós temos. Então, isso é o presente, não é só o futuro. A gente tem que começar no presente. Diante dessa ocupação desordenada, né, e dessas previsões que vocês estão fazendo, e nós observamos que os candidatos, vereador, prefeito, que eles não têm muitas propostas para exatamente sobre preservação ambiental, como preservar, por que preservar, e de que maneira. Como vocês entendem isso? Essa falta de projetos? Eu tenho assim duas frases para dizer sobre isso. Eu acho que a população ainda não vê isso como uma emergência, como uma questão candente. As pessoas estão mais preocupadas nesse momento na sua própria sobrevivência diária, né? Então, claro, na educação dos seus filhos também, na sua saúde, mas não colocam como uma prioridade a questão ambiental. Então, eu vejo que isso é uma questão de educação, de mais discussão a respeito, né? E que os políticos se preocupem. Os políticos mais avançados são aqueles que vão fazer essas propostas, porque elas conseguirem criar esse cenário na cabeça das pessoas, quer dizer, o cenário presente e o cenário futuro. O que a gente vai viver? Porque não adianta você ter escola se você não tiver um ambiente se você não tiver uma população. As pessoas vão ter problemas sérios no futuro de saúde, né? Até de extermínio. É o que se prevê, né? Que estamos encurtando a nossa vida na Terra. Então, os políticos que têm visão, eles vão ter que alertar as pessoas, e as pessoas vão ter que se dar conta disso. Eu posso complementar, é o seguinte: quando nós fizemos o plano diretor em 2000, nesse período que foi de 2003 até 2006 que ele foi aprovado, foi muito debatido, e isso está dentro do plano diretor, assim a orientação que permeia tudo que está dentro do plano diretor, que é um princípio que está no 2º artigo dele, que é que Búzios quer um desenvolvimento sustentável. E o que significa um desenvolvimento sustentável? Ele tem que, na verdade, proporcionar uma geração de emprego e renda que entre em equilíbrio com a qualidade de vida da população,
e que entre em equilíbrio com a identidade cultural que essa população tem, e isso tudo, todas as 3 frentes que são de ação humana, precisa estar em equilíbrio com o meio ambiente natural. Então, isso é o desenvolvimento sustentável. E isso foi realmente permeando tudo que está dentro do nosso plano diretor. Pois justamente o não olhar para ele acabou levando a um descuido nas políticas públicas, ao longo desses anos todos que ele está em vigor, porque ele já está em vigor desde 2006. E, recentemente, esse enfoque, no meu ponto de vista, equivocado, de chamar Búzios de a cidade mais badalada do Brasil. O que significa, traduzindo, a cidade mais badalada do Brasil? Significa olhar somente para o seu desenvolvimento econômico, independente do mérito de como faz, mas é olhar somente para o desenvolvimento econômico. Isso não é sustentabilidade. Isto não é sustentabilidade. Então, isso é fundamental que seja para que a gente, na hora de retomar, porque quando nós fizemos o plano diretor, estava em primeiro plano a cidade que queremos. E agora, na retomada da revisão, continua sendo a cidade que queremos. Então, vai ser o grande momento da gente reforçar tudo que sempre pensamos antes, né? Quando a sociedade estava muito mobilizada, todos estavam presentes. Eu vi pescadores olhando o artigo de lei, parágrafo 1, a linha não sei o quê, quer dizer, foi emocionante, inclusive, quando eu presenciei isso. Achei, para mim, que venho do Rio de Janeiro, fazendo planejamento urbano no Rio de Janeiro, eu fiquei emocionada com isso. Então, então é isso que agora precisamos discutir forte, aproveitar essa oportunidade de discutir a cidade que queremos. E nós vamos ter uma prévia que, por determinação federal, essa Conferência das Cidades. Então, a gente, na verdade, já vai ter uma primeira oportunidade de começar a falar sobre a cidade que queremos, né? E então eu acho que essa conferência vai ser assim, esquentando os motores para que a sociedade civil, então, na hora da prefeitura tomar a iniciativa de abrir para debate, que a gente esteja devidamente preparados para isso. O próximo governo, né? Daqui a pouco teremos aí novos governantes, vereadores. O que é que o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Búzios, trazem como demanda para esse governo que vai assumir? Posso começar? Complementa todo o resto, eu só quero falar numa questão central que eu vejo. Nós hoje, que é uma estrutura de governança para essa área do planejamento urbano e ambiental. Houve uma fusão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Meio Ambiente. E o que resultou dessa fusão é que ambas deveriam ter sua devida equipe não voltada para o planejamento ambiental, para o planejamento urbano, ela acabou, por força talvez de própria dificuldade de gerir essa grande secretaria, ela acabou tem atuado exclusivamente no licenciamento e fiscalização ambiental. Hoje, o planejamento urbano e o planejamento ambiental, ele não está existindo, porque não tem na estrutura dele condições de funcionar. Então, eu defendo, e eu acho que tem praticamente o IAB todo está visualizando isso, porque já se manifestou várias vezes, realmente desmembrar novamente essas secretarias, ter uma Secretaria de Meio Ambiente e ter uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como já tivemos, né? Ela já chamou planejamento urbano, planejamento de projetos, mas também quando virou planejamento e projetos, ela criou uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano que ficou a cargo justamente dessa condução mais ampla da implementação do que está escrito como diretrizes, mas isso tudo foi muito precário, né? Então, nós temos que fortalecer essa estrutura de governança. Agora, o IAB tem mais demandas. A Helena vai falar sobre todos os demais. Conta para a gente, Helena. Não, a gente teve alguns exemplos, agora há pouco, né, da participação do IAB
na discussão de um projeto, que foi um projeto de revitalização do centro, que seria essa ideia, né, da revitalização do centro da cidade, onde o IAB teve uma atuação bem forte ali, se colocou na defesa, inclusive, de uma memória, né, e também da qualidade dos espaços ali projetados. E nós vimos que não houve muita audiência em relação ao que nós propunhamos, né? Andamos com a prefeitura, com os técnicos, mas, então, isso ali é um bom exemplo de mostrar o que a gente gostaria que tivesse, uma gestão mais participativa em relação à população, às demandas da população, inclusive escutar o que tanta gente tem aqui de boa qualidade, que pode enriquecer as políticas públicas daqui. Nós temos aqui pessoas que são professores, nós temos cientistas, nós temos cientistas sociais, nós temos arquitetos, engenheiros, enfim. Então, as pessoas querem se manifestar, querem se colocar, mas só agora que os conselhos começaram a ser reativados e eles estavam um pouco com uma baixa, assim, não é qualidade, uma baixa quantidade de sessões, não havia, não estava regulamentado. E então, essa participação da comunidade e das entidades que aqui existem, nos conselhos ou em outras formas, evitaria talvez tanta divergência, né, e enriqueceria a qualidade da cidade, porque uma cidade é isso, é uma comunidade se manifestando. Isso é uma cidade moderna. Em qualquer lugar do mundo isso existe. Se você for ver, existe sempre uma representação da comunidade que é ouvida, escutada, porque quem vive ali é essa comunidade, não são os vereadores nem os prefeitos, que são somente eles ali que vão dar todas as diretrizes do desenvolvimento. A comunidade tem que ser escutada, mas não também só na época das eleições. Isso tem que ser uma prática, né, a ser implementada e respeitada, né, que eu acho que isso é uma das grandes demandas. E tem outras. Nós falamos muito sobre a questão da caminhabilidade, é uma forma também de falar sobre como andar numa cidade, né? Como se mover numa cidade, como caminhar numa cidade, não é só se mover de carro. Então a gente precisaria ter esse respeito, esse olhar, né, para a cidade, e tudo mais que a gente vem discutindo aqui sobre meio ambiente, saneamento e tudo mais. Então a gente vai estar presente nessas discussões. A gente pretende estar sempre presente e ser escutados também. Bom, como é de praxe, eu sempre pergunto para os convidados, né, nossas convidadas aqui. No caso, o assunto, né, geral foi o plano diretor. A opinião de vocês, o que é que Búzios tem de pior e de melhor quando falamos de plano diretor? Plano diretor, eu acho que a gente pode... isso é assunto de plano diretor. Na verdade, o plano diretor, ele aborda tudo que necessário for para a boa gestão de uma cidade. Agora, o que nós temos de particular e especialmente precioso no meu ponto de vista, Helena depois complementa outras questões, mas da minha parte, assim, que tenho aquele olhar da urbanista do geral, assim, do macro, né, do macro olhar sobre a cidade, porque o arquiteto, vamos lembrar, né, ele atua em todos os tipos de espaços, desde o macro até uma praça, até uma casa, até uma cenografia. Então, esse é o arquiteto, está presente nos espaços em qualquer escala. Então, dentro dessa escala, o que eu acho, dessa macro escala, o que eu acho uma preciosidade aqui em Búzios é que nós conseguimos, até os dias de hoje,
preservar uma paisagem urbana que é um ativo turístico para nós, né? Ele é uma paisagem urbana que soube se integrar na paisagem natural, e isso é preciosíssimo, né? Então, a ação do ser humano ao ocupar um espaço e transformá-lo em urbano, ele, aqui em Búzios, ele soube até agora, espero que assim continue, se integrar a essa paisagem natural que nós temos, que são leves colinas, né, junto ao mar, e é o que os nossos visitantes que gastam dinheiro em Búzios valorizam muito, né? Eu já ouvi comentários do tipo assim, ai, coisa boa, de um estrangeiro num evento. Ai, coisa boa tá aqui, que tudo é tão baixinho, tudo tão baixinho. Então, assim, é um bem-estar que as pessoas sentem nesse tipo de paisagem que nós conseguimos preservar até os dias de hoje, com dificuldade, com pressões, muitas. As pressões são fortes, a gente conhece isso, elas são fortes em todas as cidades, e por isso eu considero Búzios bastante vitoriosa nessa preservação da sua paisagem. Bom, em relação ao plano diretor, eu acho que ele deveria esmiuçar mais, desenvolver mais toda a questão periférica da cidade, entendeu? Das áreas periféricas. Eu acho que ali tem que se notar para que lado a cidade está se desenvolvendo, para onde, e o que vai prejudicar, que áreas a serem preservadas e nessas direções. Ter um olhar mais profundo na taxa de crescimento da cidade e como acompanhar isso, né? Não acredito que que se deva mexer com, por exemplo, com o gabarito da cidade, a questão dos 2 andares, de jeito nenhum. Acho que isso é uma coisa a ser intocável, não se deve mexer com isso. A questão também das densidades, eu acho que está muito bem, né? Porque a gente precisa de espaço para respiragem, e se a cidade tiver que crescer, tiver um limite, tem que também pensar como que a gente limita esse crescimento, porque a gente não pode pensar que uma cidade vai crescer eternamente, que vai crescer para onde, né? Então, tem que ter atrativos nos arredores, as pessoas têm, e eu acho que também teria que ter um transporte, né? Se pensar muito nessa questão do transporte, né? Porque a gente vê que tem muitos polos nos nossos entornos aqui, e que as pessoas vão ter que se deslocar, vão ter que procurar trabalho em outros lugares, e isso tem que ser facilitado, não pode ser uma coisa a ser tão difícil, né? Um peso na vida das pessoas, esse deslocamento. Então, isso eu vejo assim, que a gente teria que repensar a cidade, como ela vai crescer, de que forma ela vai crescer, e até quando, e até onde, né? E pensar também nessa questão econômica, trazer novas diretrizes econômicas sustentáveis, né, absolutamente sustentáveis, e que mantêm as pessoas sem necessidade de estar impactando tanto a cidade ou com falta de emprego, falta de moradia, ou com grandes deslocamentos. Bom, agradeço a participação de vocês, né? Fica aqui uma lição muito importante de que não tem plano diretor de sucesso sem diálogo, né? Principalmente com a população. A experiência de vocês é riquíssima, vocês são iluminadas. Muito obrigada mais uma vez pela participação, por todo esse ensinamento, né? Esse encaminhamento do IAB para a cidade, e desejo tudo de bom para vocês nessa caminhada nossa aí, né, em direção à revisão do plano diretor. Agradecemos, né? Quer dizer, eu agradeço, né? E acho, Márcia, essa sua iniciativa, eu espero que seja a primeira, porque temos que debater muito a nossa cidade. Eu acho que é um bom veículo que você tem, né? E a gente vai aperfeiçoando e entrando em mais detalhes. Eu acho que tudo isso faz parte de uma expectativa que a população tem de poder expressar o que sente em relação a Búzios,
o que quer que a cidade seja, né? E eu acho até também que facilita que as pessoas comecem a refletir sobre a sua própria identidade aqui, né? Isso é muito, essa questão cultural, eu acho que também foi muito, digamos assim, deixada de lado, quando na verdade existe uma riqueza cultural muito grande aqui, existem entidades que representam isso. E, enfim, vamos em frente, vamos no debate. Gestão democrática, é isso? Então, agradeço também o convite, né? E a gente vai estar aqui sempre presente, né? A gente mora aqui, vive aqui, quer participar, quer ajudar com a gestão da cidade. Essa é uma mensagem que a gente deixa aqui para os novos governantes e também para a Câmara dos Vereadores, se precisar da nossa assistência, a gente discutir determinadas questões, nós estaremos aqui presentes, então vamos em frente juntos.